Graça e paz. Para nós é uma grande alegria podermos voltar para estar com você aqui hoje no Palavra de Vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em você e quero lhe dizer que Deus tem um grande projeto na rota de discipulado na sua vida. Deus separou o discipulado para que você fosse abençoado. No Palavra de Vida de hoje, eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. O apóstolo Paulo fez esse pedido porque havia na igreja de Corinto pessoas cujo coração não era submisso, pessoas que andavam na rota da sua vontade, na rota do seu coração. Não tem como haver discipulado se não houver submissão. Quando nós pensamos, irmãos, na palavra do apóstolo Paulo que diz uma mesma coisa, que não haja dissensões, que sejais unidos, que tenhais todos a mesma direção, ou seja, o mesmo sentido, que tenhais todos o mesmo parecer, nós podemos entender que isso só pode acontecer se houver uma liderança, se as pessoas estiverem obedecendo a uma liderança. Eu tenho muito problema, muita dificuldade de entender que algumas pessoas podem simplesmente deixar de obedecer a uma liderança. E na hora que você se faz líder de você mesmo, nessa hora você gera dissensões e gera facções dentro da igreja. Não tem como. Qual o único caminho para que possamos ter uma rota única, para que possamos ter uma direção única, para que possamos ter o mesmo parecer? Se tivermos debaixo da mesma liderança. Eu não estou defendendo aqui que há uma única liderança no mundo, ou uma única liderança na nação, ou uma única liderança no Estado, mas a Bíblia não fala de nações, a Bíblia não fala de estados, a Bíblia está falando de igreja local. Então devemos ter o mesmo parecer. Qual o problema da igreja de Corinto? É que havia muitos pareceres e havia muitos líderes e as pessoas buscavam a direção de muitas outras pessoas. A Bíblia nos fala, meus amados, que isso é destrutivo para a igreja local. O apóstolo Paulo nos mostra que havia uma indignação no coração dele por causa dessa posição. E qual é a solução que o apóstolo Paulo traz, inspirado pelo Espírito Santo, para a igreja? A solução de que não é uma pessoa ou outra que faz a obra, mas é Deus quem faz a obra. Ele diz aqui, uns dizem que são de Cefas, outros dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. E ele faz uma pergunta: Cristo foi dividido? Na verdade, nós não podemos, irmãos, estar agora nos colocando debaixo de uma realidade onde somos de um ou de outro. Todos nós somos de Cristo e devemos nos submeter ao manto que Deus nos deu, como já falei nas ministrações anteriores. O manto que Deus trouxe é o manto que pela vontade de Deus se estabeleceu. Então se submeta ao seu pastor, se submeta ao seu discipulador, se submeta à caminhada. Irmão, acaba com isso de querer fazer rota própria, porque isso vai trazer divisão dentro da igreja. Na sequência do texto, ainda dentro do capítulo 1, eu quero ler para vocês 3 versículos que são muito importantes. No versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Guarda bem isso aí, palavra da cruz. Já no versículo 23 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. No versículo 30 ele diz: mas vós sois dele, em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, para você que está me ouvindo agora, você que quer ter uma rota de discipulado, você que quer ser fiel, você que quer caminhar com Deus, saiba de uma coisa, meu irmão: estar debaixo de uma cobertura, estar debaixo de um manto é maravilhoso, é tremendo. E todos nós estamos debaixo do manto de Cristo.
Cristo foi quem morreu. Cristo é aquele que vai nos trazer salvação. Cristo é aquele que vai nos acrescentar. Então, se um dia no teu coração passar o desejo de querer ter o teu ministério próprio, se o dia passar no teu coração o desejo de querer abandonar o manto que te cobriu, lembra-te, você anda com Cristo, você depende de Cristo. Então busque a Cristo a cada dia e você vai cumprir o seu ministério, honrando sempre a liderança, para que não haja dissensões nem facções no meio do corpo de Cristo. Eu quero te louvar a Deus pela sua vida e quero dizer a você, olhando bem aqui para você nos seus olhos, Deus tem um grande projeto para você, mas mantenha a unidade do corpo de Cristo. Shalom, Deus te abençoe.